Ouça agora na LCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, para trazer conhecimento, esclarecimento, conteúdo das obras. E hoje a gente vai tratar de uma obra muito densa, muito importante, muito rica, que é um tratado científico, Homo sapiens Pacificus. A gente tem aqui, uma obra de Valdo Vieira, que é o propositor da ciência e conscienciologia, e a partir dos estudos dele, ele desenvolveu aí toda uma contextualização para entender o que é esse Homo Pacificus, mas com base no que a humanidade traz aí de experiência ao longo dos milênios aí nessa área do belicismo. Então, para isso, a gente trouxe aqui nossa autora convidada, Dulce Dal, ela que já esteve aqui conosco. Ela é arquiteta, graduada em arquitetura, pós-graduada em administração e também em educação, e ela já esteve falando aqui dos outros 2 livros dela, Autoconsciência e Multidimensionalidade, Vontade e Consciência Inteira, mas ela também é organizadora da obra 101 Autoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. É isso, Dulce? Perfeito, isso mesmo, Rose. Então, seja bem-vinda ao nosso programa, Dulce. A gente está aqui hoje para falar de uma obra de Valdo Vieira, então não é um desafio fácil, porque o arcabouço, teórico que ele tem é muito grande. Essa obra, ela tem, vamos ver quantas páginas ela tem. 1.584 páginas. Então, a gente tem aqui um calhamaço. E a gente vai tentar, então, descobrir, primeiramente, Dulce, o título do livro sempre é a nossa primeira pergunta, Então, assim, vou pedir para você falar um pouquinho para a gente o que é esse Homo sapiens Pacificus, por que ele deu esse nome? Bom, olá a todos. Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui no programa, viu, Rose? Muito obrigada pelo convite. Bom, esse livro, como você comentou, um tratado, aliás, ele é bastante denso, ele é bastante completo. Esse tema, obviamente, é um tema árido, complexo da gente estudar, em função do quanto ele representa a história do planeta Terra. Então, em relação ao Homo sapiens Pacificus, na página 808, por exemplo, a gente tem uma definição. O professor Valdo Vieira traz uma definição bem clara. Ele coloca como sendo a consim vivendo, atuando e exemplificando a paz produtiva, a fim de eliminar a guerra, sempre destrutiva, em todos os tempos da história humana. E é interessante a gente pensar no quanto que esse livro é consistente do ponto de vista dos estudos da paz de um modo geral, porque ele coloca, então, esse contraste até chegar na página 808, quando ele traz o conceito do Homo sapiens Pacificus, tem toda uma análise, um estudo muito apurado, muito denso da patologia humana relacionada ao belicismo. Então, por exemplo, logo no início do livro, o professor Valdo ele traz a questão da síndrome da ectopia afetiva, que é muito interessante a gente pensar nessa síndrome, porque ele diz, sabe, Rose, que não existiriam tantas guerras e terrorismos se não houvesse a síndrome da ectopia afetiva, ou seja, o amor exacerbado às armas, aos conflitos e aos perigos. Então, só de pensar nesse conceito da síndrome proposta, isso já nos traz uma outra dimensão do problema, que é o belicismo, arraigado ainda nesse planeta. E claro que é muito importante a gente pensar, não só pensar no belicismo como alguma coisa externa
a nossa condição e a nossa pessoa. Não só pensar nesse belicismo das guerras propriamente dito, das guerras entre países, entre nações, daquele militar que é recrutado para ir para uma guerra, ou, enfim, de todas aquelas personalidades que são muitos, o elenco é enorme de uma guerra, mas também se pensar na condição bélica, no resquício bélico que cada um de nós traz. Porque essa síndrome da ectopia afetiva, ela é muito séria. Se a gente pensar que a gente pode ter amor errado por uma pessoa, por um objeto, por uma ideia, por uma religião, por exemplo. Então, isso nos traz uma compreensão, eu penso que bem maior, bem mais aprofundada do que é, afinal, o conceito, né, e a estrutura de uma consciência, a estrutura intraconsciencial de uma consciência bélica. E então o tratado ele é muito completo, né? Porque traz muitos estudos, muitas análises e a cada conceito trazido novo, porque são conceitos que a ciência convencional não traz, são conceitos próprios do paradigma consciencial, né? Então isso tudo vai dando uma outra dimensão do que seria, afinal, esse Homo sapiens pacíficos, que culmina, na última parte do livro, culmina na questão do Homo sapiens sereníssimos, que seria, então, o ápice de um Homo sapiens, de uma condição de pacificidade própria do Homo sapiens pacíficos, né? Interessante, né, Dulce, que para ele falar do pacíficos, ele teve que falar do bélico, ele teve que falar da patologia para ele chegar no que seria o homeostático saudável, né? Assim, aquela consciência pacífica na sua essência e em tudo, né? Porque se a gente for pensar, mínimas ações nossas se a gente for analisar profundamente, pode ter teor belicoso, né? Nas nossas expressões, nas nossas ações. Então, assim, o que eu vejo, né, dessa obra é o nível de detalhismo que ele fez a partir de um estudo muito aprofundado da amplitude de uma guerra, por exemplo, até a questão íntima, intraconsciencial de cada um de nós com relação à paz, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte, assim, mais, vamos dizer assim, belicosa, né? Porque a gente já está vendo aqui, para a gente olhar a história da humanidade, o belicismo, as guerras, os conflitos, eles estiveram presentes desde sempre em todas as culturas praticamente, né? A gente foi construindo aí a humanidade que a gente tem hoje com base em conquistas, né? Em assim, sabe, novos territórios e isso subjugações, escravidões, tudo baseado no belicismo, né, Dulce? Vamos entrar um pouquinho por esse viés aí da consciência bélica, né? Quem é o Homo sapiens belicosos, é isso? Vamos sim, Rose. Pois é, infelizmente, deixa eu falar primeiro do felizmente. Tá. Felizmente, eu tive a oportunidade de participar da elaboração desse livro, Ai, que bom. mais ou menos entre 2004, 2005, digamos, o lançamento, né? Enfim, eu participei na ajuda, na pesquisa de alguns itens do livro. E, infelizmente, agora eu falo do infelizmente, não foi na parte da serenologia, foi na parte do belicismo É. mesmo. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar aqueles perfis das consbés ditatoriais, porque não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o livro ele apresenta, a partir da página 245, uma listagem com 100 perfis, que são
as consbés, não é? Os tipos de consbés, categorias de consbés. Então, nessas categorias, a gente tem ali as mais diversas facetas humanas de belicosidade, especificamente. Então, por exemplo, eu fiz uma listagem com 100 ditadores compondo o capítulo Consbés Ditatoriais. Então, foi uma pesquisa muito densa, muito difícil, e, ao mesmo tempo, é impressionante você ver, por exemplo, traços entre eles que se repetem, a questão da tentativa de perpetuação no poder, enfim, uma série de características, e o quanto que isso vai ficando corriqueiro naquela nação, naquele país. Eu também fiz, Rose, uma listagem de consbés para o capítulo Consbés Mentirosas, de 100 falácias lógicas, compondo o perfil das consbés mentirosas. E também foi um trabalho muito interessante, eu aprendi muito, e ali eu quero deixar a dica para quem tiver interesse em estudar melhor a questão das mentiras, das falácias lógicas, porque isso é uma coisa que a gente passa diariamente, diariamente eu não digo, mas cotidianamente, é algo comum na nossa vida, tanto para a gente parar, se a gente faz isso, a gente parar para refletir, puxa, será que eu estou cometendo alguma falácia lógica? Ou, ao contrário, a gente está passando e ouvindo alguma pessoa, algum discurso falacioso que muitas vezes está próximo da gente, né? Não está tão distante. É comum acontecer. Você pode ver, se liga a televisão, você pode se deparar com uma falácia lógica, às vezes é um colega, é um parente, é uma pessoa mais próxima. Então, é muito importante assim também pensar nesses vieses, Rose, mais sutis do belicismo, porque, principalmente falando assim, em conscienciólogo, né, conscienciologista, melhor dizendo, gente que estuda conscienciologia, que está num outro nível, digamos, de suposta belicosidade. Não é aquele nível de literalmente pegar nas armas e ir para uma guerra, mas é um outro tipo de conflito que a gente tem ainda, a maioria de nós tem. Então, a falácia lógica é um negócio assim, impressionante, como que as pessoas têm tendência a mentirem, né? A omitirem informações ou a distorcerem as coisas em prol dos amores errados, por exemplo, né? Aí a gente volta para aquela condição lá do início do tratado, colocando a importância da gente compreender a síndrome da ectopia afetiva para poder desconstruir esses conceitos bélicos. E você quer ver outro capítulo que eu tive a oportunidade de trabalhar? Esse foi o mais difícil do ponto de vista de enfrentamento ao nosográfico. Eu nunca tinha tido uma experiência tão forte. Eu precisei. Primeiro, o professor Valdo me pediu para fazer uma listagem, ele não deu um número, não. Falou, faz uma listagem de instrumentos de tortura. E eu comecei a pesquisar, né? Pesquisei, era no holociclo que a gente trabalhava, então eu pesquisava no holociclo e na internet, como todas as pesquisas, né, que a gente faz lá, holociclo, incluindo holoteca e internet. E, a partir de um determinado momento, ele viu que a coisa estava tomando corpo, né, que estava engrossando, a lista estava ficando grande, então ele pediu para fazer uma listagem de 100. Então foi algo assim muito desafiador, porque é um outro aspecto assim, já vamos dizer assim, mais extremo, né, da crueldade humana, de traços componentes de uma consim realmente bélica, tirana. É muito
muito hard você estudar isso e, ao mesmo tempo, você tentar compreender o que leva uma pessoa a fazer isso com a outra. E como que a natureza humana é criativa para o mal. É impressionante a quantidade de técnicas que tem. E, claro, eu listei 100, mas tem muito mais, né? Tem a questão das técnicas psicológicas, de tortura psicológica. Tem até um outro capítulo específico, mais no final do livro, que ele comenta sobre as torturas, que ele chama de psicotorturas, se eu não me engano. Então, é isso, a questão das consbés, dos perfis das consbés, são muitos tipos, né? Ele listou esses 100, e eu acho também muito interessante, porque está a partir da página 245, porque ali também a gente já tem um, todo um apanhado, né, do que compõe cada traço desse. E para a pessoa, então, interessada, eu acho muito interessante pesquisar. Esse livro é um livro de consulta. É claro que é interessante, importante, a pessoa fazer uma leitura corrida, né, direta, com calma, com pausa, porque o livro é denso. É denso e o que você lê, você pode pensar, mas tem uma tendência a reduzir o que é o belicismo. Eu penso que isso é uma tendência, sabe, Rose, até em função de, de uma tentativa de fuga, de escape desse problema. Que, como você falou, ele é multimilenário, diz respeito à história do planeta, portanto, às nossas retrovidas, à nossa holobiografia. Dificilmente nós, na condição de intermissivistas primérvos, não temos um passado bélico, em função de vários aspectos, né? Desde o aspecto mesológico, do planeta em si, até o aspecto intraconsciencial do próprio temperamento de cada um de nós. Então, não dá para escapar de estudar isso se a gente quer um dia virar um serenão. Eu penso assim. Muito bem, então a gente vai ter um pequeno intervalo para a gente refletir sobre essas coisas que estão sendo faladas aqui, porque esse é um programa que eu penso que vai mexer muito com cada um de nós, né? Porque a gente vê o belicismo e falar de belicismo como se fosse algo fora é uma coisa, mas quando você vê as suas manifestações, né? Então, olha, fiquem aí refletindo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando Dulce Dal, para falar da obra Homo Sapiens Pacíficos, de Valdo Vieira, que é um verdadeiro tratado aí sobre esse assunto. Agora, Dulce, o Valdo ele começa falando de antibelicismo. O antibelicismo ainda não é a autopacificação, né, Dulce? Não, a autopacificação, ela vem depois, não é, Rose? E é uma coisa que a gente precisa trabalhar para isso, para anticonflitividade, para chegar numa autopacificação mais perene. E a questão do antibelicismo já está pressupondo que tem o belicismo. É igual a questão da paz entre guerras, da paz a partir de uma guerra. Não é uma paz interior, uma paz íntima, uma paz intraconsciencial, que é o que todos nós devemos almejar e devemos conquistar para quem ainda não conquistou, né? Então, são conceitos, a princípio, conhecidos, mas o importante é a gente realmente buscar aprofundar, né? Por exemplo, essa questão do antibelicismo, a gente pode pensar nos acordos de paz, né? É um capítulo também, esse eu trabalhei direto, é um capítulo enorme do livro, que tem ali 100 acordos de paz. E lá na página 809, já é no final, porque justamente já está na parte da paz, né?
Mas veja bem, para acontecer um acordo de paz, significa que passou por momentos extremamente belicosos. O acordo de paz ele é resultado, claro, ainda bem que existem acordos de paz, de trabalho de diplomatas, de homens de Estado propícios, né, e mais compreensivos em relação à necessidade da paz entre as nações, mas, infelizmente, é uma condição ainda muito precária de paz, porque muitas vezes é um tratado de paz que depois culmina numa outra guerra. Enfim, eu penso também que é muito importante a gente estudar essas coisas para compreender, ter uma visão mais ampliada, mais de sobreparamento da situação do planeta Terra, porque a gente pode pensar na culminância de um genocídio, de uma liderança extremamente bélica, na culminância disso, que é, por exemplo, numa Consbel transmigrada, que é um dos perfis que aparecem aqui no livro, no tratado, que, aliás, é uma parte muito interessante, né? Muito bacana, que quando ele traz um mini conscienciograma das patologias humanas e sai discorrendo sobre a questão do belicismo. E tem uma outra coisa também, Rose, que esse tema também eu tive a oportunidade de trabalhar e foi um dos que mais marcantes para mim, porque no final eu lembro que quando eu entreguei um disquete para o professor Valdo, outras pessoas trabalharam comigo, mas eu acabei compilando e formatando o confort final. E quando eu entreguei para ele, ele comentou comigo: você podia dar um curso sobre isso, está sabendo muito. Mas isso já passou, já tem mais de 10 anos, e hoje em dia teria que atualizar, enfim, o conhecimento e até o estado das coisas, né? Porque a gente fez muito levantamento sobre os grupos revolucionários, inclusive tem uma listagem no livro falando desses grupos ainda vigentes na época do tratado. Isso deve ter sido 2005, provavelmente, que essa listagem foi entregue. Essa listagem não, o texto, né? É mais do que uma listagem. E, e aí também a gente vê o quanto que um tipo de obra como essa faz de evocação e de assistência para essas consciências e consciências envolvidas. E uma coisa que me chamou a atenção, Rose, é que, por exemplo, para essa pesquisa, tanto de acordos de paz, quanto de grupos revolucionários, enfim, essas taxologias em geral, o professor Valdo, ele, pelo menos a mim, ele orientava que eu pesquisasse do século XX para cá, o mais próximo do século XX. Eventualmente tem alguma coisa anterior, mas é como se o mais interessante fosse, historicamente, o mais atual, os fatos mais recentes. E o que eu entendi, o que eu concluí? Que era como se fosse a atualização, mesmo nosográfica, a atualização daquela consciência, a última, digamos, participação dela no belicismo no planeta. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. Não é o mais importante é a vida mais recente para ser Acho que é assim, a evocada. humanidade foi se desenvolvendo, né, Dulce? E aí, quando você vê, vamos supor, Roma Antiga, e você vê século passado, poxa, era para a gente ter melhorado um pouquinho, né? Então, eu acho que esse contraponto ele quis trazer para a gente, né? O quanto que ainda está muito próximo. Dulce, nós estamos vivendo várias guerras hoje, Exatamente. 2024, no planeta. Então, assim, ainda está muito atual esse livro, né? Ainda vai ficar atual por muito tempo. Olha, Rosi, isso é uma coisa que me impressiona. Esse livro, claro, foi escrito há praticamente 10 anos, e eu lembro que eu até tenho um apanhado, alguns papéis escritos e das pesquisas que eu ajudava a fazer,
E, claro, a minha participação é mínima, não é? Isso que eu comentei aqui é uma coisa mínima no livro, e o livro mil é e muito quinhentas páginas, né, Dulce? Quase 1.600. nossa, muitas pessoas, muitos pesquisadores participaram, a equipe no Holociclo, uma diversidade dos grupos, né, de especialistas. Então, muita gente ajudou e são muitos temas pesquisados. Mas o que eu quero dizer é que, tendo sido feito há 10 anos, ele não poderia estar mais atual, apesar do cosmograma, o cosmograma da época, a bibliografia da época, é impressionante o quanto que as coisas de lá para cá só pioraram. Claro, que aí entra a teoria da Heuvettes. Isso, a gente pode E a até falar gente sobre sabe isso. que a tendência é isso, o caldeirão esquentar, né? O caldeirão ferver mais, infelizmente. Não, e as com os réus, a gente pode dizer que elas são com os béus, né? Porque se muitas delas estão há muitos, até séculos, né? Ou até milênios, sem ressomar, significa que elas com certeza viveram em períodos extremamente perigosos, né? De muitos conflitos, porque era o comum, né? Era o, vamos dizer, não vou dizer normal, mas estava todo mundo sempre em guerra, né? Era entre uma guerra e outra, mas havia sempre a guerra. Então, quer dizer, a gente tem aí na humanidade hoje, ressomada, muita gente que não viveu a evolução, vamos dizer assim, não vou chamar nem de cosmoética, mas dos direitos humanos, que foi havendo também paralelo, né? A gente está hoje vivendo um período conturbado com a Herbex, a gente também tem uma evolução nas manifestações, nos costumes, né? Muita coisa que hoje assim não é mais aceita e né? Ó, vamos duelar. Não, hoje não se aceita mais. Então a gente tem aí um paradoxo, né, Dulce, de estar vivendo numa época de Herbex ao mesmo tempo que está havendo uma certa evolução também né, vamos dizer, manifestação mesmo, né, de costumes. Sem dúvidas, não é, Rose? A gente não pode ter um olhar pessimista de modo algum. É era da Reubex e significa que, por ser era da Reubex, é que tem uma massa crítica aqui no planeta, já numa condição um pouco melhor e que possa segurar e equilibrar de alguma maneira o que precisa ser feito de um modo geral, em termos de limpeza extrafísica e de reciclagens dessas consciências mais patológicas. E tem, inclusive, um desses perfis que eu comentei anteriormente, dos 100 perfis de consbés, tem as consbés com os réus, que é um conceito muito interessante. Eu posso até ler aqui. Sim, Ele diz assim que a consbel reurbanizada é a personalidade, homem ou mulher, egressa de curso recentemente da condição extrafísica em função das amplas reurbanizações e reciclagens na Terra a partir de 1950. E tem algum lugar do livro, que eu já não lembro onde, acho que é nessa própria parte das consbés em geral, que o professor Valda ele coloca um percentual de que pelo menos 14% das categorias de cons-réis ressomadas elas têm relação com belicismo. Eu tenho até uma curiosidade com esse número, porque às vezes eu chego a pensar que é mais, bem mais do que, eu não é? também. Mas eu não sei como foi que ele chegou nesse percentual. Eu não tive a oportunidade de perguntar para ele. Mas, de todo modo, ele também coloca uma coisa que eu acho muito, muito séria da gente pensar, né? Das 3 consequências nocivas coletivas relacionadas às cons-réus em massa, né? Ressoma em massa das cons-réus. Um é a megassedialidade. Então, são as violências, a criminalidade, o narcotráfico, o terrorismo, enfim,
Isso tudo que a gente está vendo cada vez mais forte no planeta. Tem a questão da conflituosidade em geral, que aí são as relações interconscienciais conflitivas, né, no entorno, não necessariamente de uma maneira, digamos, criminosa, não é isso, é uma outra esfera. E tem um terceiro item que é muito importante na minha visão também, que é a patopensenidade, que é uma sensação de insegurança pessoal e grupal que vai se instalando no Holopensene em função de tudo isso que está acontecendo, de urbanização, de ressoma em massa de Congehl. E então eu penso que a gente não tem outra saída, viu, Rose, que não seja estudar muito, compreender muito esse processo e trazer para a nossa autopesquisa o estudo da pacificação, da autopacificação, digamos, da paciologia, de trazer para nós mesmos essa condição de buscar reciclar os nossos traços, os nossos resquícios beligerantes. Porque, obviamente, que todos nós temos, né? Senão a gente já seria serenão, eu penso. Mas aí eu estou trazendo para mim a autopesquisa, né? Eu não foi à toa que eu trabalhei tão arduamente nas pesquisas para esse livro, que eu cheguei no Holociclo, quando eu vim morar em Foz, era esse livro que era o tratado da vez. Claro, a Enciclopédia da Conscienciologia também, mas era esse livro na época, que estava ali quente. E isso é uma coisa interessante também da gente comentar, que é essa correlação, né, desse tratado com vários verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, por exemplo, se a gente for para essa parte aí dos grupos nosográficos, né, daquele que eu estava comentando, na página 571, a gente tem começa esse assunto do mini conscienciograma das patologias humanas. E é uma parte riquíssima do livro, porque ali ele traz todo um apanhado dos redutores do autodiscernimento e a profilaxia, né, dos redutores, e como que ele define esses redutores do autodiscernimento. O redutor do autodiscernimento é o agente limitador negativo ou patológico capaz de diminuir o nível da autolucidez, intelecção, racionalidade e elaboração lógica da pensionização própria e ininterrupta da consciência. E nessa parte, então, ele traz os grupos nosográficos, né? Então, o grupo nosográfico é o conjunto de trafares da consim, caracterizando determinada linha de condições doentias ou anticosmoéticas, capazes de reduzir o autodiscernimento e atravancar a evolução, e, obviamente, exigindo aí enfrentamento e evitação. E aí é muito bacana, porque eu estou falando disso que eu quero conectar com a enciclopédia, porque ele traz, então, uma listagem de 100 grupos nosográficos, né? De 100 temas dos grupos nosográficos, desculpa, são 100 temas. Então, começa com assídia, criticismo, alcoolismo, alimentação, a moralidade. E para cada tema desses, tem uma espécie de chapa que ele fez aqui no tratado, e que, então, tem para cada tema, tem a definição, a etimologia, a sinonímia, a antonímia. É como se fosse uma síntese ou uma chapa inicial da Enciclopédia da Conscienciologia. E uma coisa também que eu penso que é muito interessante, até para as pessoas saberem, para quem não tem essa informação, que vários desses temas dos redutores do autodiscernimento, muitos deles são verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Mais ou menos numa data talvez um pouco posterior, 2006, 2007, mas, enfim,
é um local também para se pesquisar, para quem quiser aprofundar a temática dos redutores do autodiscernimento, é procurar os verbetes da enciclopédia, porque, claro, os verbetes são mais completos do que essas fichas trazidas aqui no tratado. E é muito interessante, porque aí depois ele faz uma análise desses grupos nosográficos, fazendo correlações, enumerações, buscando fazer, né, associações e aproximações simples. Então, vale a pena estudar com calma essa parte do livro, sabe? Para a gente, como eu comentei antes, não é, Rose? Acho que você pensa assim também. O negócio é trazer para a intraconsciencialidade, não terceirizar o problema do belicismo, porque eu vejo que muita gente às vezes torce o nariz, então, não estou mais nessa, belicismo, alguma coisa assim meio distante, para o Não povo faço que está. mais guerra nessa vida, então estou resolvida, né? Não, não é bem assim, não. Esse tratado foi escrito para nós, intermissivistas. E segundo amigos próximos, segundo foi colocado, o transmentor comentou com o professor Valdo que esse era o último tratado feito que ele faria, que ele deveria fazer para nós intermissivistas. É como se fosse não sei se um para-dever ou um compromisso, não entendi bem, mas é como se fosse muito para nós, foi o que eu entendi. É muito assim, para os Talvez intermissivistas, porque encaixa direitinho com a gente e o nosso passado, né? exatamente, não é, Rose? Porque o que eu penso? Vamos aqui, né? Vamos por partes, né? Se, se a gente veio para cá na condição de mini transmigrado, se nós somos elders planetários, e se não somos serenões ainda, é para ligar as antenas, né? Aquele pisca-alerta amarelo. Puxa, sou pré-serenão, mas sou elder planetário? Como assim? O que eu estou fazendo aqui ainda nessa condição? E aí a gente pode pensar, em primeiro lugar, na dívida que a gente tem com os serenões diante daquela hipótese, por exemplo, dos serenões terem ressomado no planeta Terra e, a partir da própria genética deles, terem permitido a melhoria nossa cerebral, ou seja, terem permitido a nossa evolução. E a gente sabe que tem um gap aí na história da humanidade, né? Tem alguma linha quebrada aí em relação ao desenvolvimento cerebral, ao desenvolvimento da espécie do Homo sapiens, e que, como hipótese, pode ter sido isso, como hipótese, né? Não podemos afirmar. Mas, enfim, em algum momento, os serenões ressomaram e melhoraram a genética da espécie humana aqui na época, melhorando. Se a gente pensar aí nisso, é como se fosse assim até um para-dever nosso retribuir minimamente com a nossa própria evolução diante de tudo que eles já fizeram por nós e buscando também alcançar a mesma condição deles para um dia, quem sabe, retribuir num outro planeta, não é isso, Rose? É isso Primeiro a mesmo. gente retribui aqui, mas no futuro também tem essa questão da interassistência que não tem limites, né? A interassistencialidade é o caminho de todos nós perante a imensa jornada infinita evolutiva. Muito Então, bem, Dulce. A gente vai agora chamar mais uma vez, né, os nossos amigos patrocinadores, afinal, sem eles não haveria o nosso programa. Então, pessoal, fiquem atentos aí a esse intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Nós estamos aqui falando sobre Homo sapiens pacíficos com a autora Dulce Down. Dulce, você tocou num ponto aí que é o seguinte: é a nossa manifestação. Na hora que a gente pensa, olha,
eu não sou belicoso, eu não faço mais guerra, né? Eu já não estou mais assim com atitudes anticosmoéticas grosseiras, mas quando a gente começa a analisar, né, e isso é típico aí do conscienciólogo, né, porque a autopesquisa está na veia e faz parte, né, do paradigma consciencial, você aplicar aquilo que você vivencia, que você apreende de informações, né? A agressividade, a pensenidade, vamos dizer assim, conflitiva, o trato com o outro de maneira competitiva, tudo isso e muito mais, né? São manifestações que às vezes passa pela nossa maneira de ser, de agir, né? E que a gente não relaciona que isso é justamente assim o oposto do Homo sapiens pacíficos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, sabe, dessa intraconsciencialidade e onde é que a gente tem que chegar, Luz? Qual é o ponto, né? Até onde a gente vai burilando isso para poder chegar em alguma coisa, né? Em algum ponto, né? Bom, Rose, nossa meta primeiro agora é virar um Homo sapiens pacíficos, não é isso? A gente não é ainda. Mas, assim, você tocou num ponto que eu penso que é fundamental para a gente, intermissivista, conscienciologista. A situação do belicismo não está distante de nós. Você veja, há muito pouco tempo a gente teve, e está voltando isso de novo, por exemplo, a questão da. Vamos trazer para a síndrome da ectopia afetiva na política, que é um dos temas aqui do livro. Então, você vê a fervorosidade, aquela questão totalmente exacerbada das pessoas em torno de uma personalidade política. É um negócio completamente nocivo e patológico de um fanatismo que não faz o menor sentido para um intermissivista, na minha visão. Claro, todo mundo tem a sua liberdade de ter as suas opções políticas. E não estou me referindo a isso, mas a questão é como você lida com as suas preferências políticas. E aí entra aquele resquício bélico se manifestando. Porque o que é uma dicotomia? O que é uma polaridade política se não é um baita de um resquício bélico de um intermissivista, por exemplo? A pessoa que não consegue conviver com a outra porque a outra pensa diferente do ponto de vista ideológico. É como se o que não pensa igual a mim, ele vale menos, ele é burro, ele não tem as qualidades que eu tenho, porque ele não pensa como eu. Gente, não tem nada mais bélico do que isso. Não precisa estar na guerra para ser bélico, não é só isso. É a questão, como você comentou, da patopensinidade, da belicopensinidade, da questão da hostilidade, aquela hostilidade que, né, você às vezes não manifesta tão explicitamente. Então, são muitas características que eu penso que nós temos ainda e que nós realmente precisamos. Eu me sinto assim, Rose, eu me sinto assim, é um para-dever, sabe? Buscar realmente eliminar ao máximo nessa vida, exercitar ao máximo qualquer resquício de belicismo na minha vida. E eu penso que, nesse sentido, o tratado, o Homo Sapiens Pacíficos, ele é uma pérola, ele é muito importante, porque ele traz conceitos muito, ao mesmo tempo, conceitos muito, muito fortes de algo extraconsciencial, da questão da situação planetária, e, ao mesmo tempo, traz também toda uma perspectiva intraconsciencial, considerando, por exemplo, a questão da SEA, né, da síndrome da ectopia afetiva, que você tem ali vários tipos de SEA, logo no início do livro. Você tem a SEA nas artes,
a Sé na questão do convívio com outros humanos, com sub-humanos, com pré-humanos. Você tem a Sé na grupalidade, na criminologia, na politicologia, enfim, na própria idolatria. Então, esse assunto que você trouxe, eu penso que ele é imenso. É um assunto que a gente realmente precisa estudar e trabalhar muito entre nós, porque esse ano, por exemplo, é um ano de política, de novo, de eleições, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque os ânimos começam a se acirrar e os redutores do autodiscernimento começam a vir à tona, começam a se manifestar, e a gente precisa estar alerta, estar atento, precisa estudar, precisa se conhecer melhor para ver quais são as escorregadelas, não é? Onde que o negócio mais pega, para a gente conseguir refrear minimamente, em paralelo, trabalhar as nossas reciclagens. Porque, sinceramente, fanatismo de qualquer espécie, né? De qualquer espécie. Independente do A ou B. Não tem condições, é algo totalmente distante. Imagina um serenão. É incoerente com tudo que a gente sabe de conscienciologia, né, Dulce? Eu acho totalmente incoerente o posicionamento arraigado e polarizado, extremista. Aí não importa para que lado, né? Agora, Sim, Dulce, a gente pois, pode dizer, ele traz aqui o conceito de universalismo, né? O universalismo seria, então, vamos dizer assim, o oposto ou o extremo é, antagônico do belicismo, seria isso, né? Em termos de manifestação. porque você pode conjugar o universalismo, por exemplo, com a megafraternidade. São conceitos comuns, né? Interligados. É um antagonismo extremo, oposto, porque o que a pessoa bélica, em primeiro lugar, ela faz, não é? Ela rechaça aquilo que é diferente dela, ou que não combina com a maneira como ela pensioniza. Então, o universalismo realmente é um conceito, foi muito bem lembrado, Rose, é mais um conceito desses profundos que tem no livro que merecem uma pesquisa nossa maior, né? Uma compreensão maior. Aliás, tem o verbete na enciclopédia, não lembro o nome, o verbete do professor Valdo, que ele fala sobre a questão do universalismo. Então, se a gente pensar na condição da cosmoética, esses conceitos mais sérios da conscienciologia, né, mais avançadinhos, cosmoeticologia, paradireitologia, megafraternologia, universalismologia, isso tudo vai nos distanciando de uma maneira muito objetiva, muito clara, de conceitos relacionados ao belicismo, de posturas e atitudes relacionadas ao belicismo. Então, quanto mais a gente estudar e compreender e buscar aprofundar, né? Porque eu penso que no nosso momento evolutivo, sabe, Rose, é muito importante a gente procurar realmente aprofundar os conceitos. E para isso eu vejo você, eu lembro do nosso querido Moacir, das nossas dinâmicas parapsíquicas e do quanto que essas dinâmicas parapsíquicas são úteis para o aprofundamento desses conceitos. E eventualmente eu tenho essa sensação a partir de experimento pessoal, de experiência, de vivência. Conceitos conscienciológicos já conhecidos, que eu penso que eu entendo, mas que quando vem à tona num ambiente de, por exemplo, uma dinâmica parapsíquica, ou seja, um ambiente muito otimizado pelos amparadores extrafísicos para um aprofundamento mental somático, ideativo, aquilo toma uma outra dimensão. E a gente, então, consegue compreender melhor e, claro, vivenciar melhor, colocar em prática a partir de uma intercompreensão mesmo.
você passa a compreender melhor também a situação do outro que não vivenciou o que você vivenciou, né? E isso tudo tem uma relação enorme com universalismo, né? Você falando, eu estava justamente pensando na questão do parapsiquismo, porque você vai fazendo a sua autopesquisa da sua pensenidade, mas na hora que você interage com a multidimensionalidade, que você interage com consciências, né, extrafísicas patológicas, altamente bélicas, assediadores, se você tem um parapsiquismo um pouquinho mais desenvolvido, você tem a possibilidade de atuar mais em conjunto com os amparadores, né? Digamos assim, dar um encaminhamento para aquele tipo de influência na sua psicosfera, né? Então, o parapsiquismo também é uma coisa muito importante quando a gente se fala de belicismo. Tem a questão intraconsciencial, mas tem também as relações interconscienciais e as interações multidimensionais que vão ocorrendo, né? E que, se a gente não ficar atento, a gente embarca, né? E acaba tendo ações ou pensenes bélicos que às vezes estão ali de uma consciência, por exemplo, e se a gente não está atento, a gente, né, é engolido. Exatamente. A questão do desenvolvimento parapsíquico é muito importante, é fundamental. E você comentando agora, eu lembrei de algo que eu acho também que é bem interessante nessa linha da multidimensionalidade, das parapercepções, que é a questão da evocaciologia, das evocações feitas com os estudos do belicismo, ou do pacifismo, ou da paciologia, porque as evocações são enormes. Eu, por exemplo, eu tenho uma vivência que eu achei muito interessante, e eu lembrei agora, em função da gente estar falando de ter falado de dinâmica. Eu, aqui no Pacíficos, tem a seção de pinacografia, né, de quadros relacionados ao belicismo. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, eu não tenho certeza se a listagem que tem aqui foi eu que fiz, mas isso não interessa. Interessa que eu contribuí e passei alguns quadros. Eu passei uma listagem de pinacografia e também de musicografia. E tem um quadro muito conhecido, que é um quadro relacionado à França, à Revolução Francesa, e eu percebi uma vez a assistência ao autor desse quadro, ao pintor, autor desse quadro, eu percebi na minha TENEPS, e eu percebi um dia, numa dinâmica parapsíquica, assistência também com esse quadro. O quadro veio no campo, e ali foi feita assistência, Eu tive entendeu? frente a frente com esse quadro do celular em Paris ano passado. Pois é, exatamente. Esse quadro ele é forte, né? É forte. É impressionante. Eu fiquei assim, nossa, é assim. Se no Homo sapiens pacíficos o professor traz a questão da síndrome da ectopia afetiva nas artes, que é a irresponsabilidade, né? Essa questão dos artistas não se darem conta da responsabilidade deles fazendo arte em relação ao belicismo, a gente tem esse outro lado que é a assistência feita a partir da arte bélica, que de alguma maneira tem a sua frases que consolam, mas tem a sua utilidade, né? Mas o que eu acho que é mais sério é o papel da escrita na interassistência, a partir da evocação feita dos atores mencionados. E nesse sentido, eu penso que esse livro aqui é um negócio assim que a gente não tem a menor ideia. A gente tem assim algumas gotas, né, de exemplos do que a gente já viu, de assistência feita a partir da turma que está aqui listada, mas relacionada, citada, enfim. Mas é uma coisa também muito séria, já que a gente está falando de livro, né, Rose? É pensar na relevância de uma obra desse porte, de qualquer obra, mas aqui a gente falando do Pacíficos,
na relevância interassistencial a partir das evocações feitas com o texto, com as citações no texto do livro. Olha, Dulce, a gente teria ainda muita coisa para falar desse livro. A gente tem 3 minutinhos. Se tiver alguma coisa que você acha muito importante, se você quiser deixar uma mensagem final para o ouvinte, vou deixar esse tempo aí para você. Bom, olha, eu agradeço, viu, Rose, a oportunidade. Com certeza, esse livro merece muitos estudos e muitos debates. Eu sei que tem grupos, né, da Conscienciologia que estudam, acho que a turma do IPC estuda, tem grupos de estudo aqui do livro, mas, assim, a minha mensagem é que vocês realmente busquem estudar esse livro. Ler, reler, debulhar, entender cada conceito proposto, e com isso, tanto da intraconsciencialidade quanto da extraconsciencialidade, buscar ter uma neomundividência do planeta Terra, porque eu penso que essa mensagem fica aqui no livro, da gente compreender esse caminho evolutivo necessário e importante e praticamente um para-dever nosso intermissivista, de acelerar esse percurso evolutivo, tendo como meta e como modelo evolutivo o serenão, né? E eu penso que o caminho para o Homo sapiens pacíficos ele está muito próximo de nós. Afinal de contas, a gente é tenepsista, é intermissivista, passou pela Recim, pela Mega Recim no curso intermissivo, tem todos os instrumentos e ferramentas aí conscienciológicos para fazer as reciclagens necessárias. Então, não foi à toa que a gente ganhou esse presentão aqui do professor Valdo Vieira, e eu penso que agora esse livro ele não foi ainda plenamente estudado, compreendido e colocado em prática, eu penso, pela maioria de nós, né? É Muito isso, muito bem. obrigada, viu, Rose? Dulce, a gente é que agradece a sua participação aqui conosco. A gente agradece a você também, que esteve aí acompanhando a gente, né? Semana que vem tem mais programa Entre Livros aqui toda semana, trazendo informações para vocês. Até lá, então, pessoal. Obrigada, Dulce. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.